Olá! Vem da Grécia Antiga a origem da palavra cidadania. Era usada para representar os direitos do cidadão numa vida em sociedade. Com o tempo, o conceito passou a englobar valores sociais que determinam não só os direitos, mas também os deveres do cidadão. No programa de hoje, vamos falar de questões ligadas à cidadania, à legislação e à aplicação do direito no Brasil. Tudo isso sob o ponto de vista de um jornalista e bacharel em Direito com 40 anos de atividade profissional e engajado às causas sociais. Antônio Carlos de Oliveira, atual assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Antônio Carlos acaba de lançar o livro Comunicação e Justiça, Dilemas da Cidadania na Sociedade Contemporânea, pelo selo ESMAN. Em pesquisas e investigações jornalísticas sobre a trajetória da democracia brasileira no cenário político nacional, o jornalista analisa as questões ligadas ao tema, com a tarefa de esmiuçar o tecido social do Brasil. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Uma experiência profissional como repórter vivida no Rio Grande do Sul, México, Colômbia, Nigéria, Senegal, Moçambique, Angola, Costa do Marfim e Zimbábue. Em todos esses lugares, o jornalista Antônio Carlos de Oliveira dialogou com o leitor, pautando de uma nova forma temas ligados à democracia que estão na ordem do dia. Também bacharel em Direito, ele decidiu reunir 222 artigos antes publicados na plataforma eletrônica Justiça Global e em jornais do Rio Grande do Sul e do Maranhão, num livro recém-lançado. Comunicação e Justiça, Dilemas da Cidadania na Sociedade Contemporânea, abre a discussão sobre a cidadania ativa no país e sobre como se encaixa o jornalismo na engrenagem do sistema democrático. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é o autor, também assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão, Antônio Carlos de Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, José. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre comunicação, que é um assunto pertinente e importante para nós da área de comunicação, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Antônio Carlos. Muito obrigado. No prefácio do livro, escrito pelo desembargador Paulo Velten, ele diz que os chamados dilemas da cidadania são abordados sobre espectros que vão das reformas políticas, partidárias, legislativas, à visão renovada de velhos institutos jurídicos, passando pela temática da judicialização da vida de relações, sem descuidar das polêmicas questões sociais e de gênero. Antônio Carlos, o que há de comum em todos esses aspectos para serem reunidos numa só obra? São as reflexões de um repórter que vivenciou isso intensamente, a reportagem, vivenciou inclusive realidades diferentes e com pessoas diferentes, com conjunturas políticas e sociais diferentes, em países diferentes, economicamente com imensas diferenças, mas se percebe que os problemas que nós vivemos hoje no Brasil, eles se repetem em todos os países, inclusive aqueles referentes à cidadania, a questão da violência de gênero, a questão do preconceito, a questão da desigualdade social, e esse grande problema nosso, que é justamente exercer plenamente a cidadania. Então, nós encontramos isso em todos os lugares onde trabalhei como repórter, são 8 países onde atuei. Você faz um comparativo, uma comparação desses países de como é o sistema lá e traz essa realidade aqui para o Brasil? Seria isso? Um confronto de ideias? Exatamente, porque quando eu saía como correspondente, como repórter, eu sempre imaginava que ia me deparar com realidades bem diferentes. Realmente são realidades diferentes. Costumes diferentes, culturas diferentes. Mas os problemas relacionados à cidadania são os mesmos. E são atemporais também. Da opressão, das pessoas não terem oportunidade, a dificuldade de educação deficiente, a questão da cidadania sendo sempre, de alguma forma, prejudicada, as pessoas não exercem com plenitude a sua cidadania, as oportunidades de trabalho, oportunidade de estudos,
oportunidades da vida. Desses países que nós pontuamos aqui, Senegal, Moçambique, Colômbia, México, quem está além do Brasil e quem está aquém do Brasil, que você colocaria, por exemplo, como exemplo nesse livro? O que nós vemos hoje, a primeira viagem que eu fui à Colômbia, eu vi um país muito violento. E quando eu saía para uma matéria, eu encontrava as pessoas mortas na rua, pelas as grandes cartéis, né, de cocaína, e as pessoas, eu ia entrevistar alguém, as pessoas não queriam falar. Era a lei do silêncio total. Aquilo me surpreendia, a mordaça. E no início eu tive até uma certa dificuldade de colher os depoimentos, de colher as informações, porque as pessoas simplesmente ignoravam qualquer tipo de informação, porque se sentiam ameaçadas, né? Mas, com o tempo, isso foi na década de 80, você chega hoje na década de 2010, Colômbia hoje, em termos de violência, é bem menor que o Brasil. Quer dizer, houve uma política de segurança mais eficiente, houve uma vontade política de fato, mudar a situação, modificar aquele quadro difícil, e hoje a Colômbia ela conseguiu superar, em parte, esse problema da violência. Já o México, você vê a violência se agravar tanto quanto o Brasil. Quer dizer, está no mesmo nível do Brasil ou até pior. Então, há algumas realidades que, com o tempo, você percebe algumas mudanças. Você está falando da questão da segurança, a gente fala de políticas públicas, e uma das coisas que você diz é que não se pode odiar a política. Você acredita que o cidadão brasileiro já tem consciência da importância desse jogo democrático? Nós tivemos aí um grande exemplo nessas eleições de 2018, né? Você acredita nisso? Eu tenho uma dificuldade no Brasil de entender por que os políticos eles não conversam com a sociedade. Eles não interagem com a sociedade, eles não discutem os seus projetos com a sociedade, com o cidadão. Esse diálogo, ele acontece em períodos de eleições. Em eleição, o candidato ele mostra projetos, ele apresenta propostas, ele procura o cidadão, ele abraça o cidadão, ele conversa com o cidadão, ele cumprimenta o cidadão. Mas no mandato, exercício do mandato propriamente, há uma dificuldade. A comunicação entre políticos e cidadão e eleitor é complicada. Quer dizer, ele é visto como... Muitos não retornam nos seus colégios eleitorais, abandonam. E nessas eleições praticamente nós nem tivemos, não é? Essa conversa. Exatamente, porque mais o cidadão tem que ter as condições de entender essas propostas. Ele tem que ter condições de realmente fazer as melhores escolhas. Mas isso acontece que muitas vezes não ocorre por falta de uma tribuna de diálogo entre o cidadão e quem está exercendo o mandato. Então, o que é que ocorre? Há uma distância muito grande nos 4 anos que se dão no mandato entre o parlamentar, o prefeito, o governador, seja quem for, político que for, com o cidadão. Então, essa questão não há uma interação permanente. E o cidadão, muitas vezes, se sente à margem da política. Só se sente cidadão quando vai votar. Embora o voto é apenas um ato cívico que nós somos obrigados a nos conscientizar que somos importantes para decidir a qualquer coisa que seja para o nosso presente, para o nosso futuro. Mas que na política é interessante que o cidadão ele participe efetivamente de todo o processo político. Ele participe, ele também faça as suas reivindicações, ele dê as suas opiniões, ele realmente tenha condições de interagir e também se impor no sentido de ter o respeito devido de quem está no cargo, para que ele possa de fato ter essa sua cidadania plenamente exercida. Antônio Carlos, já o jornalista Félix Alberto Lima, responsável pela sua apresentação ao leitor, diz que você recorre a elementos da história e fundamenta os argumentos em passagens de grandes nomes do direito, da literatura, da filosofia. Queria que você falasse um pouco sobre a colaboração desses personagens, tendo em vista que você também morou em muitos países no exterior. Você pega o Aristóteles, por exemplo, você encontra muitas passagens. No livro A Política, por exemplo, você encontra muitas passagens que são bem interessantes. São, em tempos passados, uma realidade, um fato, uma conjuntura a qual ele criticava, a qual ele tecia algumas considerações, você vê se repetir aqui no Brasil e em muitos países. As questões políticas, elas se repetem. Repetem, claro, em realidades diferentes, em contextos diferentes,
mas a prática, elas sempre se repetem. E há o grande problema. Então, muitas vezes você lê um Aristóteles para justamente ter uma ideia clara da história, dos fatos históricos, para subsidiar uma matéria, uma reportagem, e você vai se deparar com situações, com escritos que ele, na verdade, traduzem claramente aquela realidade que nós estamos vivendo. Se encaixam. Quer dizer, daquela época à época de hoje praticamente nada mudou. O conceito continua o mesmo. Exatamente. Né? Então, mudaram as práticas, mudaram algumas coisas, lógico, houve uma evolução. Mas o conceito básico é o mesmo. Né? Inclusive, isso aí configura o nosso atraso. Isso aí, ele evidencia um atraso nosso, né, em relação àquilo que deveríamos ter evoluído. Desapegar. Poderíamos ter evoluído, né? Desapegar dessas questões. Nós somos presos a muitas questões que muitas vezes elas são problema para a sociedade. A sociedade ela tem que ter um dinamismo que possibilite a cidadania e também dê condições às pessoas de crescerem como seres humanos, crescerem como profissionais de qualquer área e, de fato, elas tenham essa grande questão que eu sempre gosto de repetir, tenham cidadania plena. E em matéria de cidadania plena, a qual você está se referindo, qual país em qual você morou você citaria como referência para nós? Cidadania, eu vejo a questão na África, você vê a opressão, a violência, você vê a fome, você vê uma série de questões. Mas você vê um povo mais, eu diria, que reage melhor a essas situações, a essas adversidades. Então, eu poderia pegar como exemplo a Alemanha, a Holanda, mas eu acho que são realidades bem diferentes, no caso, para quem enfrenta dificuldades, em países que têm desigualdade. Eu acho os africanos, inclusive em relação... Cabo Verde, por exemplo, é um exemplo bem interessante. Cabo Verde é um país colonizado pelos portugueses. Mas você chega em Cabo Verde, você não vê ninguém falar português. Eles não falam português. Eles acham que tem que se distanciar do passado colonial para viver uma realidade diferente. Passado colonial, eles dizem que a música era proibida, qualquer manifestação cultural era proibida. Aí uma repressão, período de sangue, de muita tortura, de muita violência, de muita humilhação, de muita opressão. Hoje eles entendem que isso é o passado, coisa do passado, mas nós temos que seguir em frente e ver o horizonte. E certo. prever os oceanos azuis, né, para justamente encontrar uma nova forma de viver com mais dignidade. E lutar pela dignidade. Então, exemplo de cidadania e de buscar a dignidade humana eu vi muito nos países africanos. Inclusive na Nigéria, onde a violência também é muito forte, é muito intensa, mas é um grito de resistência, há uma força muito grande de enfrentar essas situações, essas diversidades. E como foi vivenciar tudo isso, Antônio Carlos? Né? Ver de perto essas mazelas, essas mortes, essa guerra toda. O entendimento da gente como repórter é sempre de aprendizado, de vida, aprendizado da nossa missão. Para mim, serviu muito para fortificar a minha opção de ser jornalista, a minha opção de ser repórter, a minha opção de tentar mudar alguma coisa com o jornalismo, com a comunicação. Ela sendo também um instrumento de mudança e de justamente e de encontro a essa dignidade que a gente discute. Ok, Antônio Carlos, daqui a pouco a gente continua esse papo gostoso com o jornalista Antônio Carlos de Oliveira, que lançou o livro Comunicação e Justiça, Dilemas da Cidadania na Sociedade Contemporânea. E você pode se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, ligando para o Telejudiciário, número 0800 707 1581. Você não paga nada pela ligação. É de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. No próximo bloco, o jornalista Antônio Carlos de Oliveira vai nos contar o que ele acredita ser a principal contribuição do seu livro para o público. E por que só agora decidiu reunir artigos de décadas de jornalismo na obra. Não saia daí, o intervalo é rápido.
Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje entrevistamos o jornalista Antônio Carlos de Oliveira, autor do livro Comunicação e Justiça, Dilemas da Cidadania na Sociedade Contemporânea. Antônio, qual você acha que é a maior contribuição da sua obra ao leitor? Na verdade, o livro é um compartilhamento de ideias, compartilhamento de experiências e o compartilhamento de sugestões das pessoas, né, que acompanham a notícia, estão interessadas em se informar. Eram reportagens, assim, reportagens bastante aprofundadas sobre determinados temas que ao longo do tempo foram ficando para trás, publicadas em jornal, onde eu trabalhei, aqui fora do país. E aqui, depois de algum tempo, eu achei que elas mereceriam essa reflexão no momento atual, até para fazer um comparativo, se havia alguma realmente que mudou no Brasil, o que mudou, que nós mudamos, o que foi que surgiu de novo nas últimas décadas, né? Então eu resgatei esse material e tentei traduzir isso de forma mais, eu diria, clara para a população, para a sociedade. Até para gerar essa grande interação, reflexão também sobre esses problemas que são os mesmos, né? Sim. Você tem 40 anos de estrada no jornalismo, né? Boa parte também no direito. Por que decidiu só agora reunir tudo isso, todos esses artigos num livro? Era a questão da reportagem. Eu sempre fui repórter. E muito preso na verdade, a questão de ver a matéria publicada em jornal. Eu não tinha essa ideia de uma publicação de livro, não vinha em minha cabeça. Eu era muito voltado para justamente trazer a notícia nova, trazer o conceito do jornalismo em si, né? Aquele conceito mesmo. Então, agora que eu passei a trabalhar em assessoria de comunicação, já foi quando eu voltei ao Maranhão, né? Já passei a trabalhar com assessoria de comunicação, que a gente tem uma questão mais reflexiva, né? Fica mais reflexivo em relação ao trabalho, e você também encontra um tempo... Tem aquela coisa também da necessidade de troca de experiências, de trocar os conhecimentos, de passar esse conhecimento também para o público, para as pessoas. Exatamente, compartilhar essas ideias, é sempre interessante. Essa experiência que você viveu, né? Exatamente, retratar isso de alguma forma, trazer, né, fazer esse resgate e compartilhar com as pessoas, que é interessante, né? E tem essa necessidade de sempre estar conversando com as pessoas, de passar as ideias, passar as experiências que a gente viveu, e isso sempre é importante. Quer dizer, tem muita coisa aí, muito conteúdo aí dentro que eu sei que a gente não pode falar para não estragar a surpresa, compre o livro. Com certeza, né? Mas eu tenho certeza que para os alunos de jornalismo, para o pessoal de comunicação, tem muita riqueza aí dentro, viu? Muita história para contar. Com certeza. Antônio Carlos, quando você começou a escrever o seu livro e como é que surgiu essa ideia? Foi de uma experiência específica no exterior? Foi aqui no Brasil? Quando foi? O livro em si ele surgiu com o incentivo de muitos amigos que convivem comigo e também que já escreveram livros. E a gente sempre conversando das experiências, eles acharam, poxa, coloca isso no papel, coloca isso e tal. Digo, não, mas eu já coloquei nos jornais, está publicado já há muito tempo atrás. Não, mas tu traz isso para o momento, porque você atualiza e é interessante que isso aí cria um debate, uma interação com as pessoas e também mostrar um pouco do que você fez nesses 40 anos. E seria uma espécie de resgate, tudo. E eu fui convencido realmente a fazer isso depois de algum tempo. Mostrar a sua trajetória exatamente, mas isso a partir experiências. De conversas com colegas da Mas profissão. você já tinha esse sonho antigo? Não havia essa perspectiva esse projeto, não havia. Houve a partir do incentivo dos colegas de profissão que passaram a incentivar. Eles achavam que era uma experiência de 40 anos, uma experiência bastante, que teria muita coisa a compartilhar, e acharam que eu deveria escolher alguns artigos assim mais pertinentes, mais atuais também com a realidade de hoje, que seriam importantes para a gente, para a discussão, para o debate. Aí eu resolvi atender me convenci de que era interessante e passei a colecionar os artigos e colocar a linguagem mais traduzida, mais clara, mais objetiva, que eram reportagens, na verdade, né? Eu transformei em artigos para justamente dar uma leveza maior e trabalhar isso com uma certa tranquilidade das pessoas também a interpretarem isso com mais facilidade também, né? Tá certo. Bom, a gente ainda vai conversar mais sobre os dilemas da cidadania com o jornalista Antônio Carlos de Oliveira.
Você também quer saber mais sobre um assunto da justiça? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número, anote aí, 988804461. No próximo bloco, nós vamos saber como o sistema de justiça e seus procedimentos, a organização sociopolítica brasileira, a economia e outros temas de interesse social são abordados no livro. E como a história política brasileira pode ser reescrita? A gente volta logo para explicar. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando o jornalista Antônio Carlos de Oliveira, autor do livro Comunicação e Justiça, Dilemas da Cidadania na Sociedade Contemporânea. E para quem ainda não comprou o livro, como o sistema de justiça e seus procedimentos, a organização sociopolítico brasileira, a economia e outros temas de interesse social são abordados no seu livro, Antônio Carlos? São abordados sempre na perspectiva da cidadania, esses assuntos de economia, de direito, sistema de justiça, sempre nessa perspectiva sobre o funcionamento. Aí até que ponto esses sistemas de justiça, essas questões, elas atendem assim os anseios da sociedade. Então eu trago um pouco mostrando o que está sendo feito pelos órgãos de justiça e como essas ações institucionais no campo jurídico, né, elas contemplam aqueles anseios, aquela necessidade da população. Inclusive esse protagonismo do Poder Judiciário em relação à realidade social atual do Brasil, né, o avanço que o sistema de justiça teve em relação a essa preocupação maior de acompanhar e estar mais próximo da sociedade e dar resposta efetiva a todas aquelas inquietações, os anseios da sociedade. Em relação a temas da justiça, por exemplo, quais são os principais temas trabalhados no seu livro e que são atuais? A questão da justiça traz a questão da própria o sistema, como funciona, a questão da política também, dentro da perspectiva de como o judiciário também se depara hoje com demandas políticas, decisões políticas, as questões também pelos corredores dos tribunais, ali geralmente tem questão de economia, questão de saúde, questões políticas também, e as respostas, tem se percebido pelos próprios relatórios de produtividade, estatísticas, que essas respostas hoje, elas estão realmente ao alcance da sociedade. Elas têm efetivamente ajudado muito a sociedade realmente a crescer, a ter a sua cidadania. Você disse que a história política brasileira pode ser escrita de outra forma. Como isso seria possível? Seria possível no momento que as pessoas passassem a ter mais dignidade. Se houvesse as políticas públicas e sociais, elas passassem a acontecer com mais força, com mais efetividade. E a partir também do que os cidadãos também despertem para exigir o seu direito, eles passarem também a ter maior consciência dos seus direitos, para fazer as suas reivindicações justas em relação à sua própria necessidade de ter a dignidade para viver como cidadão. Agora, Antônio Carlos, conta pra gente, né? Você como assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça, quais são os seus projetos para o setor? Os projetos são muitos projetos. Na verdade, a comunicação do Poder Judiciário hoje, ela caminha muito bem, assim, no sentido de estar atenta àquelas questões que são de interesse tanto do Poder Judiciário como da sociedade. A comunicação do Poder Judiciário hoje, ela tem um trabalho efetivo de aproximação, uma relação mais próxima, mais efetiva entre o Poder Judiciário e a sociedade. Então, os projetos do Poder Judiciário estão tendo a devida atenção para que ele tenha o alcance necessário com a sociedade. Nós temos um diálogo permanente hoje com a sociedade, temos vários projetos, vários instrumentos de comunicação que possibilitam isso. Hoje nós conversamos com o cidadão, efetivamente. Nós temos um diálogo permanente, tanto não somente com as informações do Poder Judiciário, mas com os serviços que o Poder Judiciário oferece. E a comunicação, ela justamente faz essa ponte. Ela dinamiza essa comunicação do Poder Judiciário. Então você tem hoje
numa resposta muito boa da população também, inclusive aos serviços que são oferecidos, devido a essa mobilização da comunicação, de estar sempre atenta ao que o cidadão está precisando, está necessitando, a informação que ele precisa, a orientação que ele precisa, para que ele possa realmente tenha realmente esse acesso à justiça. Tem que haver o feedback, né? Exatamente. E tem que ser efetivamente feita, porque você não pode fazer, na verdade, um trabalho temporário, que não tenha continuidade. E a gente já faz um trabalho hoje bastante efetivo para justamente ter essa resposta também no mesmo nível. E qual é a importância, Antônio Carlos, da comunicação institucional na justiça, né? A comunicação que tem sido cada vez mais vista como um setor estratégico nas empresas, nas organizações, fundamental inclusive no planejamento estratégico. A comunicação ela tem que estar presente nas instituições, não somente sendo um canal de diálogo com aquela instituição e a sociedade. As próprias instituições, entre elas, tem que haver uma comunicação efetiva. E tanto isso é verdade, que esse próprio programa, ele é, na verdade, o resultado de um diálogo institucional, de uma parceria que foi celebrada, graças também a essa questão da comunicação. Tanto que ela foi feita no campo da comunicação, mas dentro de uma perspectiva de diálogo institucional. Então a comunicação ela tem um equilíbrio bom, porque o equilíbrio dela possibilita tanto a relação institucional entre os órgãos, poderes e instituições, como também possibilita fazer com que a sociedade também interaja, ela também se manifeste, né, e tenha essa interação mais constante. Quando a gente fala de institucional, comunicação institucional, a gente lembra logo um canal de comunicação onde a gente possa ter acesso a essas informações. Hoje tem o site do Tribunal de Justiça, mas também tem outros canais, por exemplo, como a Rádio Web. Né? Exatamente, inclusive já é uma rádio que já é o órgão oficial do Poder Judiciário e que inclusive também já tem um trabalho que já surgem os resultados. Os efeitos do trabalho da Rádio Web já tem hoje um resultado efetivo. Quer dizer, lá na rádio também não é só um canal institucional, né? Tem também a questão cultural, trabalha a cultura, música, a participação do ouvinte, né? Exatamente. Quer dizer, tem todo um contexto ali. É uma programação bem dinâmica, bem diversificada. Isso é muito forte dentro da comunicação do Poder Judiciário. E aquela ideia de que a assessoria de comunicação ela teria mais que divulgar só as ações do órgão, né? Isso não existe mais. Já saiu desse A comunicação âmbito, já é estratégica, né? Mesmo, é vital. Ela tem o papel também de possibilitar esse diálogo. Não é somente divulgação. Outro dia eu estava acompanhando, por exemplo, a Rádio Senado FM, né, em frequência modulada, tratando de assuntos do cotidiano, do dia a dia, com a participação, inclusive, de ouvintes. Né? Quer dizer, ela sai um pouco daquele âmbito do institucional, do texto, da notícia sobre o Senado e entra também no âmbito da sociedade, dos interesses sociais. E, inclusive, juntando os assuntos que acontecem, que são discutidos no Senado, no próprio Congresso Nacional, né? E aí traz para a realidade do cidadão. Isso é importante. Nós, inclusive, na rádio hoje, transmitimos as sessões ao vivo. As pessoas que acompanham o advogado, a parte interessada no processo, ele pode acompanhar pela rádio os julgamentos. É transparência isso, é interessante para que as pessoas tenham possibilidade de ter conhecer melhor esse trabalho do Poder Judiciário. E a rádio também, ela teve hoje um alcance muito grande. Quantos países? Tem um público efetivo, temos mais de 100 países. Mais de 100 países? Mais de 100 países, né? Nós temos hoje uma efetividade muito grande da programação, que é diversificada. Atendemos a todos os públicos, né? Tanto aqueles que se interessam pela notícia jurídica, né? Julgamento, né? O julgamento, temos aquele público que é mais voltado para a cultura, que quer uma música, né? Para ouvir e tal. Então, temos uma programação que atende essa necessidade. E além dos serviços também, nós somos muito preocupados com os serviços da sociedade. Realmente o cidadão, ele quando busca um veículo, um instrumento de comunicação de uma instituição, ele também ele quer de alguma forma algum serviço que possibilite a ele ter acesso a alguma questão de interesse dele, ou alguma informação que seja também
efetivo interesse da sociedade. E, Antônio Carlos, a rádio foi oficializada por meio de resolução assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Joaquim Figueiredo. O apoio do presidente tem sido fundamental à sua gestão à frente da comunicação da Justiça? Tem sido a sensibilidade do presidente de estar sempre atento ao que está acontecendo, atento no sentido de nos possibilitar dar a estrutura necessária, os instrumentos necessários para que a gente realmente possa levar essa comunicação ao dinamismo que a gente tanto almeja, e além dessa questão também a valorização profissional, que é talvez o mais importante desse trabalho, que é justamente o valorizar o profissional de comunicação, dar a ele realmente o valor necessário para que ele também tenha o estímulo, né? E ele também tenha essa vontade maior de saber que está sendo valorizado, que seu trabalho está sendo reconhecido e que também se sente com dignidade para fazer o seu trabalho, né? Com certeza. E, Antônio Carlos, agora para finalizar a nossa entrevista, como e onde o público pode encontrar o seu livro? O livro está disponível na Escola Superior da Magistratura. Ele é um livro feito com o selo da SMAN, que é a escola, né, que vai, na verdade, é responsável pela publicação. Então, qualquer informação é com a Escola de Magistratura do Maranhão. Tá certo, suas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Não, eu só quero agradecer o espaço que eu tive para justamente conversar com vocês sobre assuntos tão interessantes, tão pertinentes e que me empolgam muito, porque tratando de comunicação eu sempre me interessa muito, eu sempre me apaixono por esses temas que nós conversamos aqui. Tá certo, Antônio Carlos. E agradeço profundamente a esse momento de estar aqui, nessa conversa, nesse nosso diálogo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada também, Antônio Carlos, pela sua participação. Tá bom, termina aqui mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia, a gente volta com uma edição inédita. E tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Até a próxima edição. Até logo.